E então, você já leu a sua Bíblia hoje? Lucas capítulo 9. Jesus delega autoridade aos seus discípulos para que vão e anunciem o reino de Deus, em aldeia, cidade em cidade, também para curar os enfermos e expulsar os demônios. Herodes então, sabendo que havia um grande profeta que fazia sinais e pregava o reino de Deus com autoridade, fica confuso. Eu não mandei matar João Batista, quem será que então é este que anuncia essas palavras? Jesus, estando então com a multidão, se compadece dela e diz aos discípulos: dai a eles de comer. E os discípulos falaram: Senhor, como poderemos fazer isso se temos apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus então, ordenando que a multidão se sentasse, abençoa os pães e peixes e reparte entre eles, dando de alimentar mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus faz uma pergunta interessante para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles então respondem: uns dizem que tu és Elias, João Batista ou um dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus fala: mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então fala: tu és o Cristo de Deus. Jesus então fala que o Messias ele deve padecer, ser entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos príncipes, dos sacerdotes, e que seria morto, mas que no 3º dia iria ressuscitar. E que cada um daqueles que desejassem seguir o Messias deve se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus então disse: há entre vós alguns que não morrerão sem antes ver o reino de Deus chegar. 8 dias depois, ele pega então Pedro, Tiago e João, sobe ao monte com eles, e diante deles Jesus então se transfigura, ficando seu corpo semelhante ao corpo de glória. Os discípulos também avistam ali Moisés e Elias. Pedro, um pouco confuso, fala: Senhor, é bom que estejamos aqui. Vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, outro para Elias e outro para Moisés. Mas a visão se desfaz diante deles, mas antes disso, todos ouvem uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus fala que eles não devem falar daquilo que tinha acontecido para ninguém. Chegando Jesus, percebe que os seus discípulos estavam envolvidos numa confusão, havia uma multidão e discutia entre si. E Jesus falou então: o que está acontecendo? E um homem disse: Senhor, eu trouxe meu filho endemoniado para que o demônio fosse expulso, e os seus discípulos não conseguiram fazer. E Jesus falou: olha, geração incrédula, até quanto tempo estarei com vocês? Jesus, se aproximando então do moço, expulsa o demônio, trazendo paz e felicidade para aquele pai. Iniciou-se novamente uma discussão entre os discípulos para saber quem era entre eles o maior. Jesus então, pegando uma criança, colocando entre eles, disse: aquele que quiser ser o maior deve ser humilde como esta criança. Jesus então, observando aquilo que João tinha a dizer, João fala: Senhor, eu vi um que estava expulsando demônios em seu nome, mas ele não era um dos nossos e o proibi. E Jesus então fala: não proibais, porque aqueles que não são contra nós, estes são por nós. Então, enviando a João e a Tiago até uma aldeia de samaritanos, Jesus pede que se prepare lá pousada para eles. Mas os samaritanos não quiseram receber a Jesus. Então Tiago e João, cheios de raiva, falaram: Senhor, quer que façamos como Elias, para que venha fogo do céu e consuma todos? E Jesus fala: vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para condenar, para destruir as almas, mas sim para salvá-las. Estando Jesus e os discípulos no caminho, eis que se aproxima um homem e fala: Senhor, eu quero te seguir. Jesus fala: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: segue-me. Mas ele falou: Senhor, permita primeiro eu ir sepultar o meu pai. E Jesus fala: deixai, pois, os mortos enterrar os mortos, mas você convém anunciar o reino de Deus. A outro diz a Jesus: Senhor, eu quero te seguir, mas permita primeiro me despedir da minha família. E Jesus fala: aquele, pois, que lança a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9 demonstra como Jesus delega autoridade aos seus discípulos para expulsar os demônios, curar os enfermos, mas que essa autoridade não deveria levá-los à soberba, mas que eles deveriam continuar sendo humildes como uma criança.
demonstra a grande misericórdia de Cristo em estar atendendo às necessidades daqueles que necessitavam do pão, do alimento, como também de uma cura ou de uma libertação espiritual. E ainda é muito importante porque nesse capítulo está a transfiguração, onde Jesus ali 8 dias antes tinha dito aos seus seguidores que alguns não veriam a morte antes de ver o reino de Deus chegar. E justamente no monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João contemplam como será a glória do reino vindouro, onde estará Jesus glorificado juntamente com os santos ressuscitados, a exemplo de Elias e Moisés. Mas o que mais Lucas capítulo 9 tem a te dizer? Descubra, leia a sua Bíblia hoje.